Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o terceiro capítulo da segunda fase do livro O Verdadeiro Amor. Mas, como o áudio ficou muito longo, eu irei dividi-lo em duas partes. Hoje nós teremos a primeira parte do capítulo 3. Mas, antes de eu começar a leitura, vou dar um tempo para você deixar o seu like e sua inscrição, caso você ainda não for inscrito. Então, contando já que você deixou seu apoio ao canal, vamos para o capítulo 3. O despertar da paixão. A comitiva chega ao castelo e é recebida com muita festa e comemoração por parte de todos. A família do duque é levada para o salão nobre onde encontrarão os anfitriões. Vieram o duque e a duquesa de Rosenberg e sua filha, que mantém um véu cobrindo o rosto. O conde de Schattenberg e seus filhos entram no salão. E os nobres se cumprimentam. Como foram de viagem? Fizemos uma ótima viagem, foi muito tranquilo. Que bom, fico feliz com isso. Os empregados estão levando as suas bagagens para os aposentos que ficarão instalados. Sintam-se na casa de vocês. Obrigado. O senhor tem um belo castelo. Obrigado. Deixa eu lhe apresentar a minha família. Essa é minha esposa Dorothy, minha cunhada Gorete e sua filha Mariette. E estes são os meus filhos Philip e este é o mais velho, o qual eu lhe falei, Stevenson. Tenho uma linda família. Essa é minha esposa duquesa de Rosenberg e minha única filha, Rania. Após ser apresentada, Rania retira o véu de seu rosto e mostra uma beleza diferente. Um lindo rosto que encanta a todos. Após admirar a beleza de Rania, todos se cumprimentam formalmente. Mas quando Philip e Rania se olham, os dois ficam estáticos por alguns segundos. E de seus olhos sai uma luz que não pode ser vista a olhos materiais, e cobre os dois totalmente. O mesmo não acontece quando Stevenson a cumprimenta. Após os cumprimentos, Dorothy convida a duquesa e sua filha para conhecer os aposentos, enquanto o conde e seus filhos levam o duque até o outro salão para conversar. Enquanto se afastam, Philip e Rania olham juntos para trás e trocam olhares de forma discreta, para ninguém perceber. Philip sente seu coração palpitar como nunca havia sentido antes, mas sabe que se trata da noiva de seu irmão e que deve respeitar isso. Durante todo o restante do dia, todos ficaram fazendo a corte aos visitantes. Homens e mulheres em separados mostraram o castelo e tudo o seu entorno. Os homens falando de negócios. Stevenson estava mais aliviado ao ver que sua futura noiva era uma linda jovem. Ele sabia que não seria difícil gostar dela com o passar do tempo. Apesar de não ter despertado nele nenhuma paixão, ao contrário de Philip, que teve um sentimento inesperado despertado em seu interior. Todos se reencontraram no jardim, onde conversavam e trocavam elogios. Rania e Philip não paravam de se olhar. Como todos conversavam, ninguém percebeu, com exceção de Mariette e Dorothy, que disfarçadamente colocou a mão sobre o ombro de Rania e a levou para o outro lado do jardim, mostrando algumas flores. Ao mesmo tempo, olhava firme para Philip, que, desconcertado, disfarçou e voltou a prestar atenção à conversa dos homens. Então, meu rapaz, você é o responsável pela guarda do castelo? Perguntou o duque para Philip. Ainda estou me preparando para assumir totalmente, mas já tomo conta de boa parte da guarda. Isso é muito bom. Vossa Excelência foi privilegiada, teve 2 filhos homens, e os preparou para cuidar de seus negócios e pela segurança das propriedades. Isso é muito compensador. Realmente, não posso me queixar disso. Tive muita sorte com as minhas 2 esposas. Tive apenas uma filha. O parto foi muito complicado. A parteira disse que seria arriscado uma segunda gestação. Por isso investi na melhor educação para Rania. Não fica nada atrás com relação a cuidar bem de um castelo.
Sem falar de sua beleza. Com todo o meu respeito. Ela tem uma beleza diferente. Jamais vi igual, disse Philip. Obrigado, meu rapaz, mas ela já está prometida ao seu irmão. Longe da minha pessoa querer faltar com respeito. Meu irmão é um homem de sorte. Philip olha para Stevenson, que o olha com a expressão de quem não gostou do comentário. Desculpe, Duque. Philip é o meu irmão mais brincalhão, e às vezes não percebe os comentários em horas erradas. Não se preocupe, não me ofendi. Todos vão em direção à entrada do castelo. Quando Philip passa por Stevenson, este o segura pelo braço. Eu vi como olha para Rania. Quero que fique distante dela. Jamais lhe faltaria com respeito. Assim espero. Um momento de tensão fica no ar, e os dois acompanham os outros que estão mais à frente. Durante todo o restante do dia, todos conversam, e na hora da ceia, todos brindam a chegada dos visitantes. Dorothy e Mariette ficaram atentas às trocas de olhares entre Rania e Philip. Os olhares foram com muita discrição, e mesmo assim, as duas, sem que se deixasse perceber, notaram um olhar diferente entre os dois. Logo após todos cearem, os visitantes preferiram se recolher aos aposentos para descansar da longa viagem que fizeram. O mesmo fizeram os anfitriões, mas antes, Dorothy passa por Philip e conversa rapidamente com ele. Cuidado com a cobiça. Do que está falando, mãe? Não se faça de desentendido. Rania será noiva de seu irmão. Eu sei disso. Então pare de olhar para ela da forma como tem olhado. Dorothy foi para os aposentos para que o conde não percebesse que estava conversando com Philip. Estava preocupada, pois havia percebido que seu filho estava interessado em Rania e havia correspondendo aos olhares de Philip. Sem saber o porquê, sentia uma angústia grande dentro do peito, como se isso fosse trazer uma coisa de ruim para os dois. Mas preferiu achar que era devido à tensão que sentiu quando percebeu a troca de olhares entre os dois. Sabe que Philip jamais irá desrespeitar o irmão por causa da moça, e acredita que foi algo passageiro entre os dois. No dia seguinte, Philip acordou cedo e foi passar vistoria à tropa de gala, pois será o dia do anúncio do noivado de seu irmão, e todos têm de estar impecáveis com os uniformes. Para sua surpresa, Mariette já estava acordada, e ao cruzar com Philip, ela não se conteve. Rania é uma linda moça, não acha? Mariette, ela é noiva do meu irmão. Deve fazer esta pergunta a ele. Vi como olhou para Rania. O brilho nos olhares de vocês dois não nega o que sentiram desde que se viram. Impressão sua. Não represe o que sente. Poderá ser pior quando ficar incontrolável. A conheci ontem. Por que acha que estou represando algum sentimento? O olhar que trocaram diz muito mais do que pensa. Não estou te recriminando por isso. Mas cuidado, isso pode ser muito ruim para você e seu irmão. Deixa de bobagem. Vou passar a revista na guarda. Com licença. Mariette fica olhando o primo ir em direção à porta do castelo e fica observando de forma preocupada, pois sabe que se ocorrer algum ciúme, irá acabar a amizade dos dois irmãos, e teme por Stevenson, por não querer vê-lo sofrer, mesmo sabendo que irá se casar com Rania. Seu amor por ele só deseja a ele que seja feliz, e sabe que eles nunca poderão ficar juntos. Aos poucos, todos vão acordando e se sentando à mesa, onde tomarão o café da manhã. Rania corre o olhar nos lugares e percebe a ausência de Philip. Quando começam a servir o café da manhã, Mariette não deixa de comentar de Philip. Viu Philip logo cedo. Ele foi passar vistoria na guarda. Philip é muito dedicado no que faz, disse o conde de Chantenberg. Isso é mesmo. Quando quer conquistar algo, ele vai até o fim. Nunca desiste fácil, disse Mariette, olhando para Rania, que fica sem graça. Dorothy percebe que Mariette quis dizer algo para Rania e trata logo de mudar de assunto. Rania, tem algo que você gosta de fazer pela manhã?
Podemos providenciar. Obrigada, estou à vontade. Rania gosta de cavalgar um pouco pela manhã, comentou a duquesa. Vou pedir para selar um de nossos melhores cavalos e solicitarei que alguém da guarda a acompanhe, disse Stevenson. Por que não pedir a Philip? Eles serão cunhados e se sentirá honrado em fazer a guarda de Rania, disse Mariette, diretamente ao conde. Excelente ideia. Philip é muito prestativo, dedicado e divertido. Stevenson, peça ao seu irmão para fazer a guarda. Nós dois temos de conversar com seu futuro sogro. Afinal, você tem de formalizar o pedido de noivado. Está bem, disse Stevenson, um tanto contrariado, e foi até Philip solicitar pessoalmente. Philip, o papai pediu para selar um cavalo para Rania. Está bem, vou escolher um animal bem manso. Ele também pediu para que você faça a guarda dela, mas vou avisando, sem gracinhas, ou vai se ver comigo, disse Stevenson de forma muito áspera. Está me ameaçando? Não, apenas avisando. Stevenson vira as costas e sai. Philip, apesar de perceber que o irmão não gostou da ideia de ele acompanhar a Rania, ficou muito feliz em saber que poderá estar com ela, longe da família, e propositalmente não chamará mais ninguém para acompanhar os dois. Quer aproveitar este momento para conversar e conhecê-la melhor. Após selar os cavalos, Philip vai até o salão onde Rania se encontra para buscá-la. Os cavalos estão prontos. Podemos sair para a cavalgada. Já estou pronta. Mamãe, não demorarei. Não vá muito longe. Fique despreocupada. Philip conhece a região muito bem e aqui é muito seguro, disse Mariette. Os dois saem em direção aos cavalos. Dorothy e Gorete perceberam uma maldade no comentário de Mariette, mas para não se indisporem diante da duquesa, ignoraram para resolver o assunto depois. No pátio, Philip e Rania estão ao lado dos cavalos. Só estou vendo 2 cavalos e o restante da guarda. Comigo ao seu lado a senhorita estará muito segura. Não precisamos de mais guarda ao nosso lado. Rania abre um leve sorriso, aprovando a ideia de Philip, que a ajuda a subir no cavalo. Os dois começam a andar e vão em direção do portão principal, que se abre para os dois saírem. Somente Mariette, que está na janela, vê os dois saírem sozinhos, que para ela este comportamento de Philip é uma confirmação que ele está realmente interessado por Rania. Não deixa ninguém perceber o que viu e também não consegue esconder a satisfação. Ao mesmo tempo, se preocupa com a reação de Stevenson quando ele perceber que Philip está interessado em Rania, e deduz que se Rania aceitou ir a este passeio sozinha com Philip, é um sinal que ela também ficou interessada em Philip. Durante o passeio, Rania e Philip ficam quietos, sem saber como iniciar um diálogo, sem deixar parecer o que sentem no momento. Os dois estão felizes por estarem sozinhos, e Philip inicia uma conversa. Você sempre gostou de cavalgar pela manhã? Sim. O meu lazer preferido é o passeio a cavalo. Você sempre preferiu sair sozinha? Não estou sozinha agora. Quis dizer, sem uma acompanhante ou parente. Sempre fui muito decidida e meus pais, pelo fato de eu ser filha única, sempre permitiram que eu tivesse certa independência. O que é muito diferente do que estamos acostumados a ver em outros reinados. Meus pais me prepararam para cuidar dos negócios e enfrentar a guerra se fosse necessário. Então estou em companhia de uma guerreira. Se precisar eu viro uma guerreira sim. Manuseio uma espada muito bem. No próximo passeio vou trazer uma espada a mais para nos divertirmos treinando. Nos divertiremos no próximo passeio? Desculpe, foi só uma brincadeira. Acabei me esquecendo de que estou diante da futura esposa de meu irmão. Não se desculpe, eu gostei da ideia. Você concorda com esta forma de união? União por interesse?
é arranjado e por interesse. Não, sou a favor da união por amor verdadeiro. O amor entre duas pessoas. Eu não gosto da situação em que você e Stevenson foram colocados. Mas não será difícil ele se apaixonar por você. Não? Por quê? Com todo o meu respeito, és uma linda moça. Não tem como não se apaixonar. É carismática e atrai os olhares por onde passa. Vamos descer um pouco dos cavalos. Desculpe, senhorita, lhe faltei com respeito. Para você, quando estivermos sozinhos, é só Rania. E não, você não me faltou com respeito. Só disse tudo o que eu queria ouvir, porque é justamente o mesmo que eu penso de você. Nesse instante, os dois se olham fixamente e o mesmo brilho nos olhos dos dois se resplandece. Os dois ficam um instante olhando fixamente um no olho do outro e acabam se beijando. Um beijo apaixonado. Nesse instante, uma luz se forma em volta dos dois e depois do beijo, bate o remorso em Philip. Me desculpe, eu não devia ter feito isso. Você vai se casar com meu irmão. Não se desculpe, eu também queria esse beijo. Por mim, eu me casava com você e não com o Stevenson. Eu nem tenho vontade de conversar com ele, mas posso afirmar que meu sentimento de amor é por você e não por ele. E como vamos falar isso para as nossas famílias? Meu pai quer o Stevenson casado primeiro, por ser o primeiro sucessor dele. É melhor não contarmos nada por enquanto. Ninguém precisa saber de nada. Quando chegar a hora certa, nós vamos contar. Tenho certeza que este casamento não será para agora. Nós teremos um tempo para que eu rompa o noivado. Eu não vou saber viver vendo você e Stevenson casados. Eu não vou me casar com ele. Nós iremos dar um jeito nessa situação. Ainda abraçados, os dois trocam um longo e apaixonado beijo. Rania, por mim eu ficaria aqui com você o dia todo, mas é melhor voltarmos para que ninguém perceba nada. Está bem, vamos voltar, mas o mocinho já fica avisado que amanhã vou pedir para sair novamente. Claro que sim, irei dar um jeito para ficarmos sozinhos. Os dois montam nos cavalos trocados e retornam ao castelo. Ao entrar, Mariette está na janela de seu quarto e observa que os dois estão voltando em cavalos trocados, pois um cavalo era negro e o outro castanho escuro, e desconfia que alguma coisa aconteceu entre os dois, pois eles chegaram com uma fisionomia de muita felicidade. Os dois entram pelo salão rindo, o que causa estranheza por parte de Dorothy. Pelo jeito, o passeio foi animado. Philip é uma ótima companhia, ele brinca bastante. Não tem como não rir. É verdade, esta é uma das qualidades de meu filho. Rania, a sua mãe a aguarda em seus aposentos, para ajudá-la a se arrumar. Com licença, vou subir. Enquanto Rania sobe as escadas, Philip não para de olhar para ela, e sua mãe percebe. Espero que não tenha feito nenhuma besteira. Do que está falando, mãe? De você e Rania. Ela será noiva de seu irmão e se casará com ele. E eu estou percebendo muito bem o seu comportamento junto dessa moça e a forma como olha para ela. Não sei se ela se comportou da forma adequada para se casar com ele. Rania é uma moça de respeito, não pode pensar assim dela. Por que está defendendo ela? O quanto a conhece para dizer isso? O que aconteceu entre vocês dois? Não aconteceu nada. Com licença, minha mãe. Eu vou ver a guarda. Philip sai em direção à porta e sabe que não pode deixar transparecer o que ocorreu e que ninguém aceitaria, principalmente seu pai, que não aceita nem mesmo opiniões de outras pessoas, e sua mãe, mesmo não concordando com alguns pensamentos e a forma como seu pai conduz as situações, o apoia integralmente. O que Philip ainda não sabe é que Mariette também já percebeu que algo a mais existe entre os dois e que ela poderá ser uma aliada. Mariette vê com bons olhos a aproximação de Philip e Rania, pois acredita que se o conde aceitar, poderá casar Philip e não o Stevenson com a Rania.
e que, de certa forma, para ela, poderia ser mais uma oportunidade de tentar se casar com Stevenson, já que ela acha injusto não poder demonstrar o que sente por ele, e decidiu que, a partir de agora, irá demonstrar e lutar pelo amor de Stevenson, mesmo sabendo que não é aceita pelo conde. Mariette avista Philip no pátio e resolve ir até ele para conversar, pois sabe que todos estão se arrumando para a festa de apresentação dos convidados e ninguém irá prestar atenção que está conversando com Philip. Foi bom o passeio? Me assustou, estava distraído. Aliás, desde ontem você está distraído. Como assim? O que quer dizer com isso? Seu pai e seu irmão estão tão preocupados com os negócios e quanto irão juntar de riquezas que não perceberam nada entre você e Rania. Não existe nada entre eu e Rania. Philip, nós nos conhecemos desde criança. Não precisa mentir para mim. Tenho reparado como tem olhado para ela desde que ela chegou. Ela é uma moça encantadora. Linda, você quer dizer, e está apaixonado por ela. Por que diz isso? Saiu a sós hoje a cavalo com ela. Se ela não quisesse ficar sozinha com você, ela não teria aceitado somente a sua companhia. Eu não tinha como levar mais guardas. Todos estavam se arrumando quando ela pediu para cavalgar. E o que aconteceu no passeio? Lógico que não aconteceu nada. Só saímos para dar uma volta e mais nada. Então por que ela voltou no seu cavalo, se ela saiu no mais manso? O que você quer, Mariette? Por que tanta pergunta? Eu não estou lhe entendendo. Não fique zangado. Apenas acho bonito lutarem pelo que sentem um pelo outro. Vou subir para não me atrasar. Preciso ficar pronta para a festa desta noite. Mariette saiu e deixou Philip sem saber o que pensar com relação a Mariette. Ele sabe que ela não vai contar nada a ninguém, mas teme o fato de mais alguém ter percebido que está apaixonado por Rania e que ela está correspondendo a esse sentimento, e agora também está com receio que alguém possa ter visto os dois se beijando, já que não tomaram nenhum cuidado para que não fossem vistos. Durante toda a manhã, Stevenson esteve reunido com seu pai e seu futuro sogro a portas fechadas. Ao término da reunião, todos saíram satisfeitos e alegres e foram se arrumar para a festa desta noite. O conde entra no quarto e conversa com Dorothy. Querida, não poderíamos ter escolhido esposa melhor para se casar com Stevenson. Por que diz isso? Rania irá herdar muito mais que eu imaginava, e o pai dela concordou que anunciaremos hoje mesmo Rania como a noiva de Stevenson, e não como a futura noiva. Ele já aceitou noivar a filha? Mas Stevenson nem oficializou o pedido de mão dela. Já conversamos sobre isso. Ele oficializará durante a festa esta noite. O casamento entre os dois ocorre em 90 dias. Pode começar os preparativos para o casamento. Mas por que tão rápido? O pai de Rania está doente e acha que terá vida curta. Quer ver a filha bem encaminhada antes que algo de pior aconteça com ele. Por isso vieram para cá e não fomos para o castelo dele como seria o correto? Exatamente. Ele preferiu apressar tudo. Não vai morrer agora, ainda tem alguns anos pela frente, mas não quis perder a chance de casar bem a filha. E Rania, já sabe disso? Ainda não, mas vai ficar sabendo agora. No outro quarto, o pai de Rania conversa com a filha e a duquesa sobre o acordo durante a reunião, e a reação de Rania foi inesperada pelos pais. Por que casar tão rápido? Eu sou muito jovem. Achei que o casamento seria para dentro de 1 ou 2 anos. Minha filha, sua mãe e eu só estamos pensando no melhor para você. Adiar esse casamento seria uma tolice. O seu noivo é de uma família muito rica e boa. A união de vocês será muito importante para os negócios das duas famílias. Estou me sentindo uma mercadoria sendo negociada. Não estamos entendendo você. Veio para este castelo sabendo que conheceria seu futuro noivo marido. Agora se comporta assim?
O que está acontecendo? Nada. Só me assustei com a notícia de me casar de forma tão repentina. Achei que eu poderia conhecer melhor o meu futuro noivo, para saber se vou gostar dele. Que diferença faz casar agora ou daqui a 2 anos? Só estamos antecipando seu casamento para que seja mais feliz antes. E para conhecer o seu marido, a melhor forma é estando casada. E quando irão anunciar o casamento? Hoje à noite, durante a festa, após o pedido formal de Stevenson. Rania acabou ficando preocupada, pois não era isso que esperava nesta viagem, e combinou com Philip que teria tempo para acabar com o noivado com Stevenson, e seus pais havia-lhe assegurado que seria apenas para conhecer o seu futuro noivo, quando vieram para o castelo. Por isso falou para Philip que teria tempo para convencer os seus pais sobre ela e Philip. Sabia que após o anúncio do noivado, teria muito pouco tempo para convencer seus pais sobre estar apaixonada por Philip, e reverter a situação do casamento seria quase impossível. Ela precisava conversar com Philip antes da festa, para encontrarem uma solução. Mas como, se a partir daquele momento sua mãe estaria o tempo todo com ela se arrumando e ajudando a filha a se arrumar para a festa? Da janela, ela pôde ver Philip em uma das torres do castelo conversando com 2 soldados, e sem poder falar nada, sua angústia só aumentava. Percebeu que seria impossível conversar com Philip. Tomou a decisão de ficar noiva de Stevenson e aceitar o pedido de casamento, mesmo porque não poderia levantar suspeitas. Após isso, conversaria com Philip para juntos acharem uma solução para eles. Stevenson encontrava-se em seus aposentos muito contente com a noiva que seu pai havia escolhido, e após a reunião de forma repentina, ele mudou a sua personalidade e decidiu que deveria ter uma postura mais austera de monarca, como deveria ser um conde. Já fazia planos para assumir as propriedades de seu sogro. Queria unir logo as riquezas e ser o herdeiro de tudo. Em nenhum momento se importou em saber qual era o sentimento de Rania por ele. Só pensava em poder e riquezas adquiridas, deixando para o passado o seu lado meigo e simples que sempre teve. E esta mudança, os empregados que serviam a refeição em seu quarto sentiram quando ele foi extremamente grosseiro com um dos serviçais. Após tentar uma conversa informal, como sempre tiveram, Stevenson foi rude e áspero, com uma resposta seca. Você está aqui para servir, e não para conversar. O serviçal se desculpou e se retirou do quarto um tanto assustado, pois viu em torno de Stevenson uma energia negra e pesada, que foi atraída por ele mesmo quando resolveu mudar o seu comportamento. No começo da tarde, algumas famílias tradicionais da região, que haviam sido convidadas pelos pais de Stevenson, começam a chegar ao castelo para a festa que apresentará a futura esposa de Stevenson. Philip, após ficar na guarda, se recolhe aos seus aposentos para se arrumar para a festa, que até o momento sabe apenas que será para apresentar a futura noiva de Stevenson. Mesmo estando concentrado em suas tarefas de cuidar da guarda, Philip não consegue esquecer Rania e os beijos que trocaram. Mesmo Mariette, percebendo que algo existe entre eles, não o incomodou, pois também está decidido a ficar com Rania e enfrentar seu pai e seu irmão para isso. Acreditando que o casamento irá demorar para acontecer, se vê com tempo para, junto de Rania, mostrarem para as famílias que querem ficar juntos. Continua na segunda parte do capítulo 3. Até lá!